Meu nome é Ciro Gomes. Alguns de vocês me conhecem, outros não. Mas mesmo aqueles que sabem quem eu sou, não conhecem tão bem a minha vida e muito menos as minhas ideias. Eu quero aproveitar essa campanha para a gente se conhecer melhor. Para isso, vou apresentar a minha história, a minha análise dos problemas e as minhas propostas para juntos mudarmos o Brasil. Conheço esse país como a palma da minha mão. Mas quero conhecer ainda mais a vida de vocês. Então, por favor, mandem aqui por minhas redes sugestões, perguntas e histórias sobre as suas vidas. Esse é o melhor jeito da gente refletir e repensar juntos o nosso Brasil. E vamos lá! Eu nasci em 1957 em Pindamonhangaba, interior de São Paulo. O presidente era o grande Juscelino Kubitschek. E vejam que país vibrante era o Brasil, que acreditava e apoiava um homem que dizia ser possível realizar 50 anos em 5. Por que isso foi possível? Porque o Brasil estava iniciando um segundo ciclo de esperança. Estava superando o trauma da morte de Getúlio Vargas, o maior presidente de todos os tempos, criador da Petrobras e dos direitos trabalhistas, que se matou para evitar que o Brasil caísse na mão de brasileiros e estrangeiros indignos. Com JK, como Juscelino era conhecido, o país entrava em um belo sonho de vitórias e afirmação. E tinha, como na época de Getúlio, um projeto nacional de desenvolvimento. Nesse ano em que eu nasci, Juscelino anunciava a mudança da capital para Brasília, uma obra monumental que ficaria pronta em apenas 4 anos. Pelé, um garoto de 16 anos, fazia seu primeiro gol pela seleção. Contra quem? Contra a Argentina. Onde? No Maracanã. A bossa nova e o cinema novo, que projetaria o nosso país internacionalmente, davam seus primeiros passos. E nossa indústria se expandia com o surgimento das primeiras fábricas de automóveis. Em suma, o Brasil era um país cheio de esperança, afirmação e rebeldia. E crescia em ritmo veloz. O ritmo que nos fez o país que mais cresceu no mundo entre 1932 a 1980. Inspirado em Getúlio e JK, eu quero implantar, junto com vocês, um novo e moderno projeto nacional de desenvolvimento. Ele define metas, métodos, prazos e as fontes de recursos para colocar tudo em prática. Ao longo da campanha, eu vou falar muito sobre esse projeto, mas já adianto aqui algumas de suas prioridades, como gerar 5 milhões de empregos nos 2 primeiros anos de governo, renegociar a dívida dos 66 milhões de brasileiros e das 6 milhões de empresas que estão com o nome hoje no SPC e no Serasa, mudar a política de preços da Petrobras para reduzir o preço dos combustíveis e do gás de cozinha, promover uma ampla reforma tributária para reduzir os impostos sobre a classe média e os mais pobres e cobrar mais dos super ricos. Combater a fome e a miséria, criando o programa de renda mínima Eduardo Suplicy. Acabar com a reeleição presidencial, que é a principal fonte de corrupção e conchavos do atual sistema político. E revitalizar a indústria brasileira para diminuir a nossa dependência de produtos importados. Enfim, esse é o projeto que diz como o Brasil vai voltar a crescer e a recuperar a confiança do nosso povo numa vida melhor. Uma vida muito diferente da atual, que só impõe sofrimento e dificuldades, inclusive na hora de colocar comida na mesa. Entrar num supermercado hoje em dia é levar susto atrás de susto com o preço das coisas. O quilo de colchão mole, por exemplo, está em R$50, mais que o dobro do que custava há 2 anos. E o litro de leite já custa até R$10. E a dúzia de ovos, que era R$ 6,99, passou para mais de R$22, um aumento de mais de 202% acima da inflação do período em apenas 2 anos. Todos sabem também o absurdo dos preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha. Tudo isso no país que é o segundo maior produtor de alimentos do mundo e um dos maiores produtores de petróleo também. Uma simples pesquisa no celular confirma: o Brasil está com os maiores índices de miséria, fome, desemprego e inflação dos últimos tempos. E está praticamente parado, sem crescer, há 11 anos. É nesse Brasil que nascem todo ano 2,7 milhões bebês.
É um Brasil muito diferente daquele em que eu nasci. Éramos uma nação cheia de vitalidade e esperança. Hoje, vivemos quase um filme de terror. Eu não falo das dificuldades do povo por falar. Eu mesmo sou de uma família que ralou muito até se estabilizar e prosperar. Meu pai saiu aqui de Sobral e foi para São Paulo em busca de uma vida melhor. Lá conheceu minha mãe. Os dois eram professores e enfrentavam uma tremenda dureza. Quando eu tinha apenas 4 anos, eles decidiram voltar para o Ceará. Aqui em Sobral, meus pais construíram uma vida digna e próspera, mas não uma vida egoísta. Minha mãe, Maria José, era uma verdadeira guerreira da educação pública, como tantas outras mães e professoras que eu conheço. O meu pai, José Euclides, que além de professor era também defensor público, ficou conhecido como o advogado dos pobres. Daí para entrar na política foi um passo. Ele foi eleito prefeito e a partir dele e dos seus sucessores, Sobral foi se transformando num dos municípios mais prósperos do Ceará e aquele município com a melhor educação pública do Brasil. Conseguimos isso lutando contra a fome, o analfabetismo, a mortalidade infantil e o desemprego. Em suma, lutando ao lado do povo contra a pobreza e a miséria. Essa luta é o que me move até hoje. Eu sei que cada um de vocês sente na pele, em graus diferentes, todo tipo de dificuldade. E quando o drama de cada um se soma ao drama de outras pessoas, se forma um painel assustador da atual miséria brasileira. Hoje, mais de 33 milhões de irmãos brasileiros passam fome. 125 milhões não fazem as 3 refeições diárias. Mais de 50 milhões vivem só com R$14 ou menos ainda por dia. Mais de 10 milhões estão desempregados. E 66 milhões e 600 mil pessoas estão penduradas no SPC e no Serasa. A verdade é uma só. No Brasil de hoje, a vida só melhora para os ricos e para determinados tipos de políticos, os oportunistas e os corruptos. São políticos muito diferentes do que eu tenho sido durante toda a minha vida. 2 coisas sempre me atraíram e ainda me atraem fortemente: os estudos e a política. Eu sempre estudei muito. Fui o primeiro colocado no vestibular de Direito e logo entrei na política estudantil, lutando contra a ditadura militar que tinha destruído a nossa democracia. A partir daí, foi tudo muito rápido. Fui deputado estadual 2 vezes e depois prefeito de Fortaleza, o mais jovem prefeito de uma capital brasileira. Antes dos 34 anos, fui eleito governador do Ceará, também o mais jovem governador da época e até hoje o segundo mais jovem da história do país. Fui também o mais jovem ministro da Fazenda do Brasil, assumindo o cargo com 36 anos. Mas o que realmente me orgulha não foi ter ocupado esses cargos tão jovem, foi ter saído deles mais maduro, com muitas realizações e índices recordes de aprovação. Por que eu consegui tudo isso? Porque sempre procurei trabalhar pelos mais pobres, sempre busquei soluções para os seus problemas e nunca cedi às tentações do poder. Recusei 3 aposentadorias de ex-prefeito, governador e deputado, nunca aceitei morar em palácio de governo, nunca usei o cartão corporativo de ministro, nunca empreguei meus filhos em cargos públicos e nunca fui processado por corrupção. Um jeito de ser que está ficando cada vez mais raro na política brasileira. Eu me orgulho do que eu já fiz na política e pretendo fazer ainda mais. Mas tenho a coragem e a sinceridade de dizer a vocês que não acreditem que os políticos individualmente podem resolver todos os seus problemas. Não existem salvadores da pátria. Eu me orgulho muito do que eu já pude fazer na política, mas eu pretendo fazer ainda muito mais. Mas eu tenho a coragem
Muito obrigado. Eu tenho a coragem de lhes pedir que não acreditem que os políticos possam individualmente resolver os seus problemas. Não existem salvadores da pátria. O importante, então, não é só mudar os políticos. O importante é mudar a política. É eleger políticos que queiram mudar a política, que queiram mudar a economia, que queiram acabar com o jeito corrupto de governar. Se não fizermos isso, o Brasil continuará sendo um dos países que menos cresce no mundo e onde mais aumenta a desigualdade e a humilhação da pobreza. Porque todo o sistema político e econômico no Brasil foi criado e é mantido para explorar e enganar os mais pobres. Isso foi assim desde o início e se aprimorou muito nos últimos anos. Nos últimos tempos, a bandidagem e a maldade se sofisticaram. Os hipócritas de direita e de esquerda aprenderam novas formas de enganar o nosso povo. Isso tem levado o Brasil para trás. A cada ano o Brasil perde de goleada para si mesmo. Está na hora de invertermos esse jogo. É esse sistema, baseado na exploração do pobre pelo mais rico, que Ciro e eu queremos mudar. Podemos assumir esse compromisso, porque sempre lutamos contra isso. Sou professora e fui secretária de Promoção Social e de Combate à Pobreza em Salvador. Ciro tem 40 anos de uma vida pública honesta e transparente. E as obras e ações que ele realizou, algumas em prazo recorde, melhoraram a vida das pessoas. Vai no Google e procure Canal do Trabalhador. Tá lá! No seu governo, Ciro construiu em 90 dias um canal de 120 quilômetros que salvou Fortaleza de ficar sem água. E ele também aumentou a renda do povo, criou emprego e ganhou um prêmio da ONU, porque reduziu a mortalidade infantil no Ceará. Como ministro da Fazenda do Itamar, ajudou a salvar o Plano Real, que antes dele estava ameaçando fracassar. Depois foi ministro da Integração Nacional e começou a transposição do Rio São Francisco, a maior obra hídrica da história do Brasil. Mas de tudo isso, o que mais me orgulha é ter ajudado o Ceará, um estado pobre, a construir a melhor educação pública do Brasil, superando de longe estados ricos como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Hoje eu sou candidato a presidente do Brasil pelo PDT. Fui o primeiro e único a colocar em discussão um programa de governo completo, que chamo de Projeto Nacional de Desenvolvimento, o PND. Nele, apresento as propostas para tirar o Brasil da crise e explico direitinho de onde virá o dinheiro para isso. Vou discutir todos os detalhes desse plano com vocês. Mas eu quero já antecipar que a minha principal proposta é revolucionar a educação no Brasil. Sem uma educação de qualidade, não iremos a lugar nenhum. Eu também me comprometo desde já a criar um novo modelo econômico, mudando essa absurda política de juros e de impostos. Em suma, eu quero fazer do Brasil um país melhor, principalmente para os mais pobres. Quero devolver o Brasil aos que produzem. Quero devolver o Brasil às crianças, aos negros, às mulheres, às maiorias desprezadas e oprimidas. Quero tirar o país das garras dos banqueiros e dos sanguessugas. Talvez exatamente por isso os partidos tradicionais não me apoiam. Talvez exatamente por isso parte dos grandes veículos de comunicação tenta me ignorar. Talvez exatamente por isso eu tenha o menor tempo na televisão. Mas isso é muito pouco, porque eu tenho o principal. Um projeto que eu tenho esperança de ser capaz de conquistar o coração da maioria dos brasileiros e das brasileiras. Eu conto com você nessa caminhada.